Amém. Graças e paz, irmãos. Como está aí o seu coração? Tranquilo? Cansado, descansado, agraciado por ter um domingo com os familiares ou com a sua própria família? Que Deus complete, né, essa noite, aquilo que você vem buscando aí durante a semana, no decorrer desse dia, que o Senhor alcance o seu coração com a palavra dEle, que a palavra do Senhor seja algo tocante no seu coração. Só que antes da gente começar, queria fazer algo assim, ó. Esse meu lado esquerdo é uma dinâmica simples. Pega o seu pé e bate ele assim, ó. Bate os dois. Esse meu lado direito aqui, se vocês conseguirem, dá essa estralada de dedo assim, ó. Aí, ó. Agora pode aumentar aí, ó, o quanto vocês conseguirem aí, ó. Obrigado. Não foi tão alto, não foi tão exagerado. Foi algo simples, de um som equilibrado, né? Algo assim, sonoro, razoável. Agora imagine se aumentasse esse volume ao ponto assim de ficar mais alto, mas tipo assim aquele rapaz que estava tocando ali um pouquinho alto, aquele barulho ali. Às vezes, barulho, volume de barulho, muitas pessoas, multidões, algo relacionado a isso, às vezes ela atrapalha a ouvir ou atrapalha a enxergar. Abra sua Bíblia aí, no livro de Marcos, versículo 10. É que vocês estão um pouquinho tímidos, mas senão nós faríamos um pouquinho mais alto. Mas a próxima nós iremos fazer. Livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 46. A minha versão diz assim, ó. E foram para Jericó. Quem foram para Jericó? Jesus. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos prescindiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, disse-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te. E ele, em um salto, foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada fora. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque em tu, ó Deus, nós temos salvação e vida eterna. E queremos pedir, ó Pai, que a tua palavra, ela venha fazer encontro, ó Deus, aquilo que precisamos, aquilo que estamos buscando no Senhor, resposta, que o Senhor nos ensine a te ouvir e nos ensine a te seguir, ó Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que estão aqui, ó Deus, aqueles que estão na live. Pai, toma-nos, ó Deus, em tuas mãos nesse momento e use, ó Deus, a tua palavra para alcançar o nosso coração. O que é interessante aqui nessa história é que Jesus, ele já estava saindo dali de Jericó.
E aquele cego estava à beira do caminho. E naquela saída ali, ele não viu, né? Ele ouviu esse som. Imagine esse som que fizemos aqui com pessoas andando e falando. Nos textos anterior, Jesus ali fez milagre e estava andando ali com Jesus, no mínimo ali umas 4.000 a 5.000 pessoas. Imagine essa multidão andando com Jesus, falando, conversando, uns agradecendo, outros pedindo, outros falando mal, e aquele cego no meio do caminho, à beira do caminho, ele perguntou para aqueles que passavam: quem é que passa aí? Jesus de Nazaré. E ele não perdeu tempo, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele viu, ele ouviu e sentiu que no seu coração havia esperança para ele. Porque ele já criou no coração dele que se ele se achegasse a Jesus, ele seria curado. Mas só que aquela multidão, aquele povo passando, e Jesus já estava andando. Mas Jesus, ele não tem multidão que atrapalhe Jesus ouvir, e não tem multidão que atrapalhe Jesus enxergar. Aquela multidão que atrapalhou quer dizer, não atrapalhou, ela conseguiu chegar, aquela mulher do fluxo de sangue chegou até Jesus, mesmo com a multidão. E aqui nessa passagem também não é diferente, mesmo com a multidão, e Jesus ainda ouviu. Com aquela mulher, Jesus sentiu, no meio daquela multidão. Nessa multidão, Jesus ouviu, Jesus parou. Esse barulho que vocês estavam fazendo, o dobro desse barulho, e ainda assim Jesus consegue ouvir. E ele para e fala: chame para mim aquele cego. E o que é mais interessante, aqueles que foram chamar aquele cego era um servo de Deus, realmente. Era pessoas tementes a Deus. Porque ao chegar ao cego, ele falou assim: tenha bom ânimo. Foi isso que aqueles, não cita o nome de quem foi, mas fala fora eles, mais de uma pessoa. E chegou naquele cego assim: tenha bom ânimo. A tradução disso para mim e para você: tenha fé, tenha esperança. O bom ânimo é isso. Já chegou dando essa palavra de conforto para aquele cego. E aquele cego já tinha no seu coração a esperança. Porque quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele falou: é hoje. É hoje que eu vou ser curado. É hoje que eu vou ser restabelecida a minha visão. E aqueles que foram até ele, o chamou: tenha bom ânimo. E ele, rapidamente jogou a sua capa, deu um salto, pulou. Imagina você, ele estava sentado, né? Ele estava sentado. E já pulou, falou assim: vamos. E já pegaram ele e levaram até Jesus. E Jesus só perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Eu não tenho conhecimento de cego, assim, mendigo, né? Aqui, principalmente aqui na nossa cidade. Mas normalmente os mendigos não vai pedir a não ser esmola, comida. Esse é o comum dos mendigos pedir. E ele não. Ele tinha no coração dele que ele queria a visão. Ele queria ter visão para ver, para ter uma nova vida, uma nova esperança havia no seu coração. E ele falou para Jesus: eu quero ver, Senhor. Ele teve a oportunidade de que quando ele estava na beira do caminho, porque ele poderia estar em outro lugar, não poderia? Ele não poderia, Jesus poderia estar passando ali, e ele poderia estar do outro lado, ou nem ali. A oportunidade dele foi dada, ele estava no caminho, na beira do caminho. Ele nem estava nem para lá do caminho e nem no meio do caminho. Ele estava à beira. Igual está aqui nosso irmão
na beira e Jesus passando. Essa é a oportunidade. E ainda, ele não titubeou, ele foi. Na passagem, mais para trás, tem um outro cego de Betsaida, que ele foi levado até Jesus. E Jesus o pegou na mão dele, e fez aquela saliva com barro, e passou em seus olhos, e Jesus perguntou, está vendo? Ele falou, ainda não. Jesus passou de novo, agora você está vendo? Não, agora eu estou vendo. Que tipo de cego nós somos hoje? Que tipo de cego nós somos? Aquele cego que está pronto, disponível, quando ouvir Jesus e se dispor a ir com esperança, tendo a oportunidade? Ou aquele cego que foi levado, ele foi levado até Jesus, quando Jesus entrou ali em Betsaida, levaram ele até Jesus, e Jesus nem perguntou, pegou na mão dele e passou, e ele não foi curado da primeira vez. Foi falta de fé. Às vezes ele nem estava interessado em ser curado, ele estava interessado em ficar ali, recebendo as esmolas dele. Mas esse segundo cego não. O de Jericó foi diferente do cego de Betsaida. Ele estava com o coração disposto a ser curado. Não importa a multidão, não importa o barulho, não importa o volume, ele estava com o seu coração esperançoso. É Jesus que está passando aí? É o Jesus. Então eu vou começar a gritar. E o pessoal, quando ouviu ele gritando, mandou que ele calasse a boca. E aí que ele gritou mais alto. E mais alto. Não cita aqui quantas vezes ele gritou, mas cita assim, que ele gritou mais. Mais é mais de uma vez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes, não só basta o meu coração estar disposto a crer, a confiar. Às vezes precisa sair algum som da minha boca, para que o Senhor ouça a sua voz. E esse cego aqui, ele estava disposto. Ele estava com o seu coração esperançoso. Ali no versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque não havia outra esperança se não fosse Jesus. E no versículo 48. E muitos repreendiam para que calasse, cada vez ele gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E lançando-se a capa, levantou-se e saltou e foi até Jesus. A minha e a sua oportunidade. A primeira oportunidade nossa de hoje foi quando abrimos nossos olhos e levantamos da cama. Essa foi a primeira. A segunda foi como foi o seu dia. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Vamos se dizer que hoje, agora, nesse exato momento, seja mais uma das oportunidades que o Senhor está dando ao seu coração. Aí quando eu falei assim, qual tipo de cego nós somos? Realmente, nós somos cegos, irmãos. Tem coisas que rouba a presença do nosso Deus. Colocamos outras coisas para que preencha algumas áreas da nossa vida, não dando muito espaço àquilo que o Senhor quer para o nosso coração. Essa é a tal da cegueira espiritual. Às vezes nós temos bastante conhecimento desse livro aqui, que se chama Bíblia, a Palavra de Deus, mas às vezes temos pouco e muito pouco vivido aquilo que o Senhor quer para os nossos corações. Isso é uma cegueira. E às vezes estamos cegos para isso mesmo. Mas nós temos oportunidade. O Senhor nos deu oportunidade hoje pela manhã, à tarde, e agora está nos dando essa oportunidade de poder abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração
aquilo que o Senhor tem colocado para que você faça, aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, no seu coração, na sua mente, o seu ministério, a sua família, seu trabalho, sua família, seus filhos, o seu relacionamento com o seu esposo. Muitas coisas, muitas outras coisas o Senhor tem dado ao seu coração para que possamos, para que você faça, para que isso se realize na sua vida. Mas às vezes estamos cegos, acostumados a fazer aquilo que é comum na nossa rotina, como esse mendigo. Ele só estava ali esperando esmola, nada mais no caminho. Mas a oportunidade foi dada a ele. Jesus passou nesse caminho, no caminho dele. E Jesus já passou no seu caminho. Porque você já é uma nova criatura, um convertido, um filho de Deus. Você já é um salvo em Cristo Jesus. Só que às vezes a esperança, as oportunidades, de se libertar daquilo que nos cativa, daquilo que nos amarra, voltar para o caminho daquilo que fomos chamados para fazer, isso às vezes se torna uma cegueira espiritual. Aquele cego lá de Betsaida, ele foi levado, e nem se sabe se ele estava disposto com o coração, com a fé, com a dinâmica desse mesmo cego de Jericó, Bartimeu. Ele só ouviu, já largou tudo, levantou, vamos. É hoje, a minha esperança está em Cristo, em Jesus. Essa é a minha oportunidade. Esse é o meu caminho. É Ele que eu quero servir. É isso que Ele fez, lá no versículo 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Para o outro cego lá de Betsaida, Jesus falou assim, primeiro Jesus tirou ele da aldeia, levou ele para fora da aldeia para curar. Depois falou assim, não entre na aldeia mais, vai. Esse não. Esse Jesus falou assim, a tua fé te salvou. E o que ele fez? Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Havia uma esperança que Jesus era o caminho dele. Jesus é o seu caminho, é o nosso caminho. Só que às vezes a nossa esperança tem assim ficado um pouco abatida com os acontecimentos que tem nos deixado aí abalado. Mas o Senhor está te dando a oportunidade. Com a palavra dele. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala assim em João 4, em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É o Senhor. Todos nós já conhecemos o caminho. Todos nós já conhecemos o Senhor. Só que precisamos segui-lo. Não basta só conhecer. Tem que seguir. Seguir com as oportunidades que Ele tem dado para você, para realizar a obra no meio da sua família, dos familiares, no seu trabalho, na igreja, no seu ministério, na sua vida. Uma mudança de vida. Uma mudança de perspectiva. Normalmente, no final do mês que vem, há uma perspectiva de que o ano de 2022 será melhor. Cria isso no nosso coração. Quer dizer, nós cria isso no nosso coração. E não é ruim, é bom. Só que devemos fazer isso quando olhamos para a palavra do Senhor. Criar uma expectativa de que o amanhã será melhor. E buscar realmente no Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que Ele seja o nosso caminho, a verdade. Que não seja essas grandes multidões aí da vida que venha tirar o seu foco de quem é Jesus na sua vida. Que você grite realmente. Quando precisar, grite. Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor está... O que é interessante, quarta-feira o Daniel trouxe uma palavra extraordinária entre a mulher do fluxo de sangue e ele falando dessa passagem aí. Algo também que me chamou muita atenção é que no meio da multidão ela foi e tocou
em Jesus e foi curada. E Jesus falou: de mim saiu virtude, poder, de mim saiu algo. E no meio daquela multidão, Jesus, mas a multidão te espreme e saiu, o Senhor está, né, um monte de gente. Mas ele sentiu, porque havia no coração daquela mulher uma esperança. E aí eles falando, explicando, eu falei assim, também que é interessante, é que no meio da multidão, quando Jesus deu, quando o Dani falou que quando Jesus deu para ela a oportunidade de ela falar no meio da multidão, porque a mulher não tinha a palavra naquele momento, naquele tempo, era pouco, né? Ainda mais ela tendo aquela doença do fluxo de sangue, era bem isolado. E deu a palavra a ela e eu falei assim, que maravilha, né? No meio da multidão, o Senhor olhar para você e você não ser mais um no meio da multidão. O Senhor te conhece pelo teu nome. Isso que é interessante. E no meio dessa multidão aqui, ó, o cego Bartimeu, Jesus ouviu ele clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor ouve a voz do seu coração. O Senhor ouve o seu clamor. E o Senhor está disposto a atender às suas necessidades. Não às nossas vontades. Porque as nossas vontades, às vezes, não está ainda lapidada com a nossa necessidade. Mas as nossas necessidades o Senhor tem atendido. Tem suprido as nossas necessidades. E que nós sejamos o cego Bartimeu nessa noite e clamamos ao Senhor. E Ele possa ouvir o clamor do teu coração que você veio trazer nessa noite. E Ele possa te ouvir. E você possa chegar face a face aí com o Senhor e falar: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero estar, eu quero presenciar, eu quero sentir, eu quero andar, eu quero, Senhor, estar contigo dia após dia. Eu quero ter uma vida renovada, quero ter umas experiências com o Senhor. Que nós possamos ser um Bartimeu nessa noite, buscando a presença do nosso Deus. Amém, meus queridos? Que Deus possa falar com o seu coração, como Ele falou com o meu. Que nós não venhamos, eu coloquei essa palavra aqui, ó, recalcitrar. Uma palavra até comprida e estranha, né? Recalcitrar. Mas que nós não venhamos resistir. Esse é o significado dela. Que nós não venhamos resistir àquilo que o Senhor vem colocando na sua mão para fazer, nem no seu coração para que você faça. Amém? Vamos colocar em pé?